Alexandre Rodrigues, na arte de fazer amigos. Dando continuidade, então, à entrevista com Jair Mendes, que nós começamos a semana passada, onde ele contou a história do Paraná, citou uma série de artistas famosos aqui no Paraná, como tudo aconteceu até a entrada do abstracionismo. Hoje nós vamos dar continuidade a esse papo do abstracionismo, onde Jair Mendes parou da vez passada, que nós estamos dando sequência nesse programa. Jair Mendes, é um prazer tê-lo novamente aqui com a gente e vamos dar continuidade naquele papo maravilhoso sobre o abstracionismo que você parou na década de 60 agora. Década de 60. Bem, veja bem. A renovação das artes brasileiras, podemos dizer, começou em São Paulo, na Semana da Arte Moderna de São Paulo, que foi 40 anos antes. Nós, portanto, estávamos 40 anos atrasados, por efeito da falta de comunicação. Mas a década de 60 foi fundamental na evolução das artes. Na época de 60, além da Galeria Cocaco, que, junto com seus fundadores e artistas importantíssimos, administradores culturais, muito importantes, como foi o Enio Marques Ferreira, Fernando Veloso, Domício Pedroso e outros, provocou uma mudança no conceito da arte do Paraná. Essa mudança não foi calma. Essa mudança provocou reações. Foi revolucionária. Foi revolucionária. Houve um grupo que acatou e outros que continuou com o pé atrás, principalmente por quê? Porque a arte moderna, chamada na época, a arte abstrata, vinha de fora. Então, o artista local se sentiu preterido nesse processo. Não é? Mas, junto com esse movimento, que foi importantíssimo, surgiu também o Círculo de Artes Plásticas do Paraná. O Círculo de Artes Plásticas do Paraná foi um grupo de artistas que se reuniu, contou com o apoio do diretor da Biblioteca Pública do Paraná, que havia sido recém-inaugurada, o professor Ubaldo Pupi, um filósofo, um homem contemporâneo, um homem moderno, que abriu espaço para nós, e nós montamos, no subsolo da Biblioteca Pública, posso dizer para você, Atalice Araújo, Constantino Viaro, Luiz Carlos Andrade Lima, Alcides Teixeira e eu. Foi a primeira diretoria que montou esse centro de Círculo de Artes Plásticas do Paraná, e ali nós recebíamos os apaixonados por pintura para mostrar também para ele a possibilidade de fazer uma arte nova. Dentro dessa possibilidade, com cursos, palestras, exposições, discussões, surgiram muitos importantíssimos artistas do cenário artístico do Paraná, como, por exemplo, Helena Wong, um gênio da pintura, Álvaro Borges, o Alberto Massuda, que já tinha vindo do Egito, Alcir Xavier foi dar aula no Círculo de Artes Plásticas e muitos outros. Então foi um movimento que foi crescendo, e aí foram surgindo novos artistas. Aí eu cito que você falou em off, o Fernando Calderari, João Osório Brzezinski, Juarez Machado e outros artistas que criaram esta nova geração que revolucionou a arte paranaense. Agora, o mais importante de tudo isso é que houve uma convivência harmoniosa e pacífica entre abstratos e figurativos. Não havia mais aquela situação de que... O primeiro impacto havia surgido. O que restava, na realidade, era a boa arte. Porque não existe... O que existe em matéria de arte é a arte que é boa e a arte que é ruim. Então, de todos esses artistas que surgiram, foi possível criar um movimento que nós chamamos de geração 60,
que eu faço parte, de boa arte. Não é? Então, realmente foi essa arte da geração 60 que foi a abertura da arte paranaense. E daí para frente foram inúmeros artistas que surgiram, que se revelaram, e cresceu com isso o número de galerias, o interesse do público para adquirir obra de arte, que era uma coisa que não existia. Antigamente, a obra de arte só era adquirida pelo poder público, obra sobre encomenda. Mas aí já mudou a situação. As pessoas, a gente já fazia exposições, a sociedade frequentava as exposições e comprava as obras. Não de uma forma como a gente imaginava, lógico, ainda modesta, mas já se comprava obra de arte. Não era possível viver só da pintura, mas era possível, sim, sustentar um produto, um trabalho e uma seriedade na produção. Jair, como é que você vê hoje a arte no Paraná, hoje, neste momento? Que nomes você poderia citar que estão em evidência? Como você consegue olhar o Paraná? Porque hoje a gente sente que o mercado de artes aqui no Paraná, eu vejo que tem muitos colecionadores, que você citou aí, Nísio, uma série de artistas, e que esses colecionadores, o mercado já virou, né? Hoje, aqueles artistas que começaram o movimento, hoje eles fazem parte de pinacotecas de colecionadores famosos. O que acontece, na realidade, que hoje existe um mercado de arte no Paraná. Mas o que é que esse mercado de arte do Paraná compra? O que eles adquirem? São aqueles artistas que criaram todo esse processo que aconteceu. São os Giaros, são os Debonas, são os Leileben, são os Nísios, não é? Então, a arte contemporânea hoje está também sofrendo esse impacto de não aquisição. Porque é muito difícil você viver de arte, ou seja, com compra, com venda de obra de arte, no momento atual. Porque depois que alguns idiotas internacionais, como, por exemplo, Marcel Duchamp, um homossexual que não fazia bosta nenhuma na vida, e dizia que não existia mais arte, e que arte não era mais pintura, tirou a arte da parede, a arte é contestar, não arte. Lamentavelmente... começaram a viajar na maionese. Mas o mais triste de tudo isso foi que os críticos de artes, os professores das escolas de arte, assumiram também essa postura, e hoje você vê exposições de pinicos, exposições de garrafa vazia, exposições de latinha, e que, para você saber o que acontece, você precisa de uma bula.